Fala galera, beleza? Sou o professor Mendes. Hoje o canal Mendes Humanas vai receber uma parceria aqui de peso. Professor Marco Antônio. Sacanagem, né? Pô, figura sensacional, professor Marco Antônio. E a gente vai falar um pouquinho de literatura, um pouquinho de sociologia. Vamos falar de torto arado. Hein? arado. É isso aí. Fica ligado, assiste a vinheta e continua com a gente. E aí galera, beleza? Primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande receber o professor Marco Antônio aqui. O professor Marco Antônio é uma referência para mim, queria falar aqui publicamente para vocês, é uma inspiração para mim. Então receber ele aqui na minha casa, no canal, para poder falar de um tema que eu gosto pra caramba, é uma honra gigante, gigante. Obrigado, Marco. Eu que agradeço. Obrigado. Sou Mendes, que eu chamo de Carlão, que é meu amigo há mais de 10 anos. É também uma pessoa muito especial, que a gente tem acompanhado aí. Para mim também é um enorme prazer estar aqui. Enfim, eu poderia falar várias coisas aqui da minha trajetória e o quão eu me inspirei no Marcão. Eu acho que se hoje eu sou professor, eu devo muito a esse cara. Esse cara realmente é uma inspiração para mim. Então, assim, tô muito feliz. Vamos falar de torto arado? Bora! Eu acho que primeiro seria bacana a gente falar um pouquinho do autor. Do autor. Né? É um autor novo, né? Inclusive não é da área das letras, ele é geógrafo. Trabalhos dele ligado às religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Umbanda e aqui em especial o Jaré, que é uma manifestação de encantados ali na região do norte de Minas, sul da Bahia. É uma região de população negra, né, eminentemente negra, e que trabalha no INCRA. Então ele é um cara da área da tecnologia geográfica, geológica, antropológica, e que se aventurou muito bem na literatura. O cara escreve muito bem. Muito bem. Tamar Vieira Júnior, servidor público. Sim, funcionário público. Também baiano, né, servidor público. Que bacana. Trabalhando no INCRA. Me parece que o doutorado dele tem uma relação com o texto. A questão das religiões, né? O trabalho todo dele é em volta dessa questão das religiões afro-brasileiras, essas religiões Porque no Brasil foi uma grande mistura. A gente tinha as pagelanças, né? Então a gente tinha uma religião que era uma religião indígena, que já é uma religião animista, né? Uma religiosidade ligada à natureza. Sim. Quando os negros vêm trazendo, dependendo da região da África, ou o voodoo, ou o candomblé, né? Quando eles chegam ao Brasil, essa mistura, ela cria em determinadas regiões nomes diferentes. Então na Bahia vira candomblé, no Rio Grande do Sul vira batuque, ali na região centro-oeste, essa religião de encantados seriam essas almas e tal, né? A religião dos encantados, o velho Nagô, que é o guia do Zeca do Chapéu Grande, ele tem essa ligação dos encantados, é o Jaré. O Jaré talvez... É o candomblé deles. É uma umbanda, é um sincretismo... sincretismo religioso, né? Um sincretismo afro-indígena brasileiro religioso, sim. Bacana. Eu tava vendo alguma coisa, me parece que o Jaré, algumas pessoas tratam ele como uma religião descolada do candomblé, da umbanda, como se fosse uma religião própria mesmo, própria. Né? Ele tem pontos de contato, né? Por exemplo... os guias, porque o que acontece? O candomblé é muito parecido com a religião grega. Quando você pega aquela religião politeísta grega, tem Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da água, Deus disso, daquilo. Então são essas entidades. Os orixás, os guardiões da cabeça, no candomblé, eles são isso. Tanto é que grande parte do pessoal do candomblé não gosta de eguns, que a gente chama, que são pessoas que desencarnaram. Então, almas penadas são eguns. Eles têm medo. Eu conheço uma babalaorixá, uma ialaorixá, Dona Teresa, que ela morre de medo de egum, morre de medo de fantasma e ela é de Xangô. Então, o candomblé seria uma religião mais
pura, no sentido, né, mais raiz, ali da região do reino de Odé, né, o reino de Feno, um pouco abaixo do deserto Saara. Quando chega no Brasil e interioriza, porque ali a interiorização se dá via Rio São Francisco, né, aí ela vai se misturando, aí você tem os caboclos. Então ele trata mais dos caboclos. Seria uma espécie de umbanda daquela região. É específico da região da Chapada Diamantina. Sim, exato. Bacana, legal, legal. Então a gente falou num primeiro momento, né, sobre o autor, a importância do autor, as pesquisas étnicas, né, esse sincretismo religioso, as religiões africanas, né, que a gente vê na pesquisa de doutorado do Itamar Vieira Júnior. Agora seria bacana falar um pouquinho da estrutura, né, do texto. Então, bicho, me assustou muito esse livro. Opa! Porque a gente tem, vamos tentar não dar spoiler, porque o livro é muito bom, ganhou todos os prêmios em primeiro lugar e vocês precisam ler. As 3 narrativas, o livro é dividido em 3 partes. Você sabe, você leu. Né? Então, as 3 narrativas são em primeira pessoa. Então a gente tem uma primeira pessoa que começa a narrativa, só que você não sabe quem é. E que perdeu a língua. Quem perdeu a língua? Se foi a narradora, se não foi a narradora, porque houve um problema aí no começo, uma faca, e essa faca acabou cortando a língua de uma das 2 irmãs, Belonísia e Bibiana são as irmãs. Então tem uma primeira narradora, que você só vai entender quem é no andar da carruagem. Cheio de digressões, e volta no tempo, e lembra do pai, faz referência com a avó, digressão direto. A segunda parte tem também uma narradora em primeira pessoa que não é uma das irmãs, não posso falar quem é. E a terceira, mais doida de todas, a narradora é uma alma, é uma das figuras, uma das caboclas, né? A Santa Rita Pescadora, né? Ela é a narradora, para compor esse painel, né, desse universo que não fala só da religião, mas que trata de também outros aspectos, né, da sociologia. Por exemplo, a religião, a gente pode entrar no Pierre Verger, Pierre Fatumbi Verger, que vem para o Brasil estudar essas religiões de matriz afro-brasileiras, do Claude Lévi-Strauss, que também é outro cara que trabalha esse universo das religiões afro-brasileiras. Então, a religião enquanto manifestação sociológica. Mas ele entra mais profundamente em temas da sociologia. Sim, que são importantes. É legal. Inclusive, Marcão, eu estava até comentando com você antes da gente começar aqui, eu achei muito poético a maneira como ele escreve, cara. Ele é muito bom. A partir do momento em que o autor cria uma personagem e põe palavras na boca dessa personagem em primeira pessoa, e essa personagem é de origem negra, que tem relação com a religião, que tem relação com o mundo pós-escravidão, que sofre toda a agressividade de uma sociedade desigual entre patrões, no caso donos de fazenda, e empregados, e elas escrevem isso, né? Porque elas observam o mundo e se expressam no mundo de maneira diferente. Uma fala, a outra não. E a outra é uma alma. Então você tem, além da digressão, além das viagens, das saltos temporais, você tem algumas passagens que são verdadeiramente poéticas. Que a gente você mais do que eu, né? Por conta da tua história de herança. Principalmente na primeira parte, quando ela começa a falar, a descrição da Donana. Quando fala da Donana, parteira... Donana é a avó e também era uma que recebia os caboclos. Cara, é muito bacana. Donana do Chapéu Grande. É muito bacana. Realmente, é muito poético a maneira. Parecia que estava falando da minha avó, Dona Hilda. Eu imagino Dona Hilda Mendes. Todos os negros do Brasil vão se identificar muito, porque... você já está na 6ª, 7ª geração, e aqui eles estariam na 5ª, na 4ª geração do pós-escravidão, mas é muito legal, muito bom. Legal você fazer essa marcação temporal em relação ao contexto, né? Eu confesso, na minha leitura, o Marcão depois veio falar comigo, o contexto, o momento, eu falei, então Marcão, não consigo identificar muito bem a década exata. Aí o Marcão falou, fica atento, porque tá falando lá no comecinho, citou uma Ford Rural.
A rural é de tal momento da história. Eu falei, pô, verdade, não tinha feito esse link. Essas sacadas que o Itamar, o autor, faz, elas lembram muito as sacadas que o Machado de Assis tem. Porque nos romances do Machado, que também são em primeira pessoa, né, a gente tem um tempo cronológico e um tempo psicológico. Aqui, o tempo psicológico. Então tem que ficar atento aos links. Dali a pouco, lá pela página 65, ele fala do Gordini. O Gordini e tal, os donos da fazenda, os Peixotos, tinham um Gordini. Gordini é da década de 60, 62, 63. Eu andava de rural da fazenda, década de 60, 60, 70. O pai, o Zé Ossino, Zé do Chapéu Grande, ele nasceu 30 anos depois da escravidão, 1888, aí 1898, 1908, 1918. Então ele nasceu por volta de 1918. Então esses tempos eles não estão claros mesmo. A gente, por dever de ofício, porque isso aqui mais cedo ou mais tarde vai aparecer em prova, a gente tem que ir colocando e estruturando. É impressionante como muita gente tá falando que esse livro já nasceu com cara de clássico, né? Opa, já tá. Muita gente. Já tá, além dele ter... primeiro livro do cara. Já não é um autor, como por exemplo Milton Ratum, que já vem ganhando prêmios, Bernardo, não vem ganhando prêmio, não. Saiu agora, e já ganha 3 prêmios seguidos. 18, 19 e 20, é na veia para os próximos vestibulares. Foi publicado inicialmente em Portugal, né? Sim. Ganhou um prêmio. Isso. Pô, que bacana. A trajetória do Itamar Vieira realmente é impressionante. Impressionante. A questão temporal, assim, por uma questão de ofício mesmo, é muito importante a gente ficar atento. É um Brasil pós-escravismo. Sim. É um contexto em que a escravidão já havia sido declarada como proibida, né, como ilegal. Eu acho importante a gente fazer essa ressalva, porque o 1888, você tem um instrumento jurídico que tipifica, que proíbe a escravidão, que considera a escravidão um crime, o que não quer dizer que formas de escravidão ou que regimes análogos à escravidão não... E fala aqui, né? Exato. Fala que depois da abolição, os patrões deram o nome dos escravos de trabalhadores, de colonos, porque senão o pessoal da lei vinha e causava problemas. Mas a estrutura se manteve a mesma. Exatamente. Então o enredo se passa em uma fazenda. Ele tem 2 momentos, né? A Dona Ana, ela morava inicialmente numa região chamada Caxangá. Essa remonta à escravidão. Essa viveu no período da escravidão. A avó, a Dona Ana. E o Zé Alcino, né? O filho, ele nasce 30 anos depois. O Zeca do Chapéu Grande. Zeca do Chapéu Grande. Era a Dona Ana do Chapéu Grande. Ela já tinha essa ligação com os encantados. Ela não queria aceitar a ligação com os encantados. Tanto é que o fato dela não aceitar recai sobre o filho. É aquele momento que o filho vira bicho, que está no meio do mato, e que todo mundo acha que o cara tem uma onça junto com ele, que ele está dormindo num oco de pau, e que ela vai até o filho. E aí entra em cena, ela leva o filho para um mestre de jaré, digamos assim, né, um líder de comunidade religiosa, e fala, tá aí. Aí o cara fala, ele tá assim porque você não tá seguindo os teus guias, você tem que fazer obrigação com os teus guias e tal, que é uma característica das religiões animistas. E aí ela começa a fazer e ele também. E isso é passado por uma das filhas, uma das duas, na verdade as duas têm, né? Mas uma das filhas tem mais essa ligação com o jaré, com a espiritualidade, com a questão dos encantados. Não vou falar quem, não vou falar quem não. Legal, legal, bacana. É uma narrativa que coloca em cena as personagens femininas em evidência. Sim, né? muito forte. Então vamos lá, agora entrando mais de sola na tua área. Uma literatura feita por um homem, mas que conta a história de sofrimento ligado a negros na pós-escravidão, ainda vivendo sob um regime desigual. Então, por exemplo, eles não podem construir casas de alvenaria, só casa de barro, porque eles não podem ter espaço para dizer que é deles. Então, eles não têm direito à terra.
Então, envolve, na década de 1950, 60, os primeiros movimentos lá em Pernambuco, do Francisco Julião, em 55. As ligas camponesas. Isso, das ligas camponesas. Então, o romance é ambientado cerca de 10 anos depois, na região Legal. do sul da Bahia. Então, isso é uma coisa importante. Comunidades quilombolas, que essa semana a gente estava conversando com um amigo nosso, Claudinei, e o Claudinei deu um gancho aí, falou dos sutis em Ponta Grossa. E a gente tinha visto as comunidades quilombolas sutis aqui em Maringá. Aliás, já acendeu 2 lâmpadas. Aliás, dá aqui. pra gente já chamar o Clasão Nós uma hora temos que dessa pegar aí, o pra gente Clasão. fazer alguma coisa, né? Clasão também é outro cara que tem uma Verdade. história de vida aí. Tem uma trajetória bacana. Os pais dele, os avós dele eram sutis, que eram essas comunidades de caboclos. Aqui em Maringá a gente tem o cemitério dos caboclos aqui. Exato, E exato. essa mesma ideia. Então a questão da terra, a posse da terra. Que eu acho que, aliás, Marcão, só tomando aqui um pedacinho do tempo, eu acho que essa é a grande sacada. Opa! Eu acho que a discussão em torno da luta pela posse da terra, que aliás... De reconhecimento, né? Você Isso. ficou a vida inteira labutando ali, como escravo, e depois com quase livre. Acho que os movimentos que historicamente lutaram pela posse da terra no Brasil, acho que são os movimentos sociais mais emblemáticos da nossa trajetória. Não só brasileira. Você tem isso na Itália, você tem isso é importantíssimo. Na Espanha. Né? É curioso, né? A gente tem muitas vezes aquela sensação que o brasileiro é um povo pacífico e que não luta, mas desde a nossa trajetória colonial a gente vai encontrar movimentos que de alguma maneira vão florescer a luta pela posse da terra. XVII. Eu acredito que não tem muito registro disso, né? Que existam comunidades indígenas resistentes, eu sei de algumas, né? E que fugiram e formaram comunidades meio que independentes, sem contato. E o Itamar, o autor, ele é funcionário do INCRA. Lógico, do Instituto de Terra. Ele sabe onde estão essas comunidades demarcadas. Mais uma coisa bacana aí, né? Então, além dele ter estudado o Jari, além dele ter estudado a região, ele dá um espetáculo geográfico muito legal. Porque essa região da Chapada é uma região que fica no meio do cerrado, mas o clima é úmido. Eles têm banhado lá, eles têm muita água lá, então é uma região rica. Tem umas cachoeiras lindíssimas. Sim, é uma região rica do ponto de vista geográfico, não é uma região de miséria e tal. E aí essas comunidades quilombolas, né, que se estruturaram ali, fugindo muitas vezes de tortura da fazenda aqui, como é o caso da Donana e tal, elas ali em Água Negra, né, a região de Água Negra, que é onde se passa o romance, então começa, a Donana é do Caxangá e vai para Água Negra. E aí acontece em Água Negra todo o enredo do romance. E essas comunidades estão ali desde 1920, 1930, já é 1960, 70, já foi passada a fazenda para um outro grupo, ou seja, foi vendida, e o novo patrão está se sentindo incomodado com aquela presença, mas a presença está ali há 60 anos, 70 anos. Ou seja, o direito de posse da terra já é dessas comunidades. E, no entanto, um dos líderes sindicais, o Severo, acaba sendo morto por conta justamente da questão de terra. E que também é uma forma de destacar e de evidenciar esses conflitos que ocorrem ao longo da história do Brasil, em que vários líderes camponeses, várias lideranças foram mortas. A gente tem um registro fantástico do João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina, né, 1955, mesmo ano das ligas camponesas, mesmo ano do Francisco Julião, que ele fala, esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. Então a gente tem esse universo. Então romance é de 2020, mas ele dá uma pegada histórica nos anos 1960, a época das reformas de base, né? Época, não aparece aqui, não aparece nenhuma referência ao João Goulart e tal. Mas é a época do início dos movimentos sindicais, é a época do início de 1962, a experiência de Angicos, de Paulo Freire, que o pessoal hoje demoniza. Não é como, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, você está lendo, você está vendo o nome dos políticos da época. Não, porque é tudo muito sutil, porque é tudo muito implícito. Você tem que ir pescando, por isso um clássico. Por isso é um texto que vai transcender o tempo. Bacana, bacana.
é o retrato de um Brasil, de um contexto de transição Sim, do rural para o urbano. Bom, É boa leitura. É um momento JK, em que... Isso. Jangular, Construção de Brasília, boa leitura, boa leitura. É um momento legal, né? De consolidação, né? Da urbanização, sim, mas que ainda mantém resquícios de um Brasil agrário. Como hoje, né? Como atrasado. De vez em quando a Polícia Federal bate nas fazendas aí, a gente estava lendo os livros da escravidão contemporânea e encontra a gente ainda. Porque, por exemplo, o Zeca trabalha de sol a sol, o Zeca e faz jari, e é muito legal isso no livro, que é outra marcação temporal, depois a gente tem que reler. Eu li, e a ligação, porque eu estava lendo Câmara Cascudo na época também, a ligação com as festas religiosas. Então, no dia de São José, então é 19 de março, no dia de não sei quem, então você planta um milho para colher o milho para a festa junina, e vem os três festas de junho, só que ele não dá a data. Então, por exemplo, o Jaré da Santa Bárbara é 4 de dezembro. 4 de dezembro é a festa de Jaré em homenagem à deusa dos trovões do candomblé, que é Nhançã, que no sincretismo afro-brasileiro vem como Santa Bárbara, que tem também numa outra peça, que é o Pagador de Promessas. O Pagador de Promessas também é uma promessa para Nhançã ou para Santa Bárbara. Só que lá era 1962 mesmo, do Dias Gomes. Que bacana, e é recheado de tradição, de referências, cultura popular, muita coisa bacana, né, Marcão? Muito legal. E o Brasil de hoje, na realidade, ele ainda tem muito desse refluxo de um passado colonial, né? De um mandonismo. Estava dando aula hoje, inclusive, sobre colônia e explicando para os alunos, por exemplo, a diferença entre a sociedade do açúcar, a sociedade das minas, e falando para eles, a sociedade das minas era burocrática, você tem ali órgãos, estrutura, funcionários. Porque tinha muito ouro, não podia vazar ouro por fora desse canal, né? Todo mundo quer ouro para Portugal, quer para mim, então tem que ter tudo essa burocracia. A sociedade do açúcar não, ela se organizou de maneira mais livre. Sim. O senhor do engenho, que era uma espécie de mandão local mesmo, aquela figura do sujeito que não é só o dono da propriedade, mas ele manda e desmanda, ele manda prender, ele manda soltar, que é uma coisa que de certa maneira... fazendo, sim, se manteve. Se manteve, né? Sim, satélites, né? Não são o eixo, não é a parte central, a parte mais economicamente interessante. Aqui é lavoura de subsistência, mandioca, abóbora, eles não têm direito a plantar. Ela fala, a gente não tinha direito a plantar. Não recebia um salário. Não tem salário, não tem salário. É o direito de moradia, de ter uma economia de subsistência, umas galinha e uma meia dúzia de coisinha ali, que não atrapalhasse o trabalho na terra do patrão, aquela coisa medieval, de você ter o tempo para você se dedicar à lavoura do senhor feudal. E outro dia a gente estava conversando sobre o Lima Barreto, né? Opa! Que já é um cenário republicano, mas que faz uma crítica assim espetacular a uma república que nunca foi república. Exatamente, uma república. De certa maneira. Quando o Machado, que é um outro negro genial, né? Machado tem uma análise muito fantástica do processo de proclamação da república, porque diz que gritaram viva a república, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, foi todo mundo pro boteco comemorar a tal da república e deixaram lá. Trocou só de dono, saiu um dono rei e entrou um dono, Monteiro Lobato também faz uma crítica em relação a isso, e entrou um dono, no caso aí um general, né, o Deodoro da Fonseca, e depois outro general. O status quo, se manteve. A estrutura fundiária. Quem era barão virou senador. Exato, a concentração, a posse da terra nas mãos de algumas figuras. Quem era marquês virou deputado e acabou. Exato. E essas famílias, a gente tem texto do Olavo Bilac, de 1896, em que ele cita sobrenomes de famílias que estão aí. O Brasil nunca vai mudar enquanto os Ascioli estiverem no Sergipe, os Magalhães na Bahia, e ele fala dos Lessa em Alagoas, se eu não me engano. Ele cita nomes das pessoas, dessas estruturas. Aqui, no nosso caso, é uma família dona de uma extensão
razoável, considerável de terra, os peixotos, que não deixam os negros terem sua própria terra, eles não têm direito a nada, direito nem a enterrar no final. Tem o cemitério da Viração, como o cemitério fica perto do rio, quando eles vendem a fazenda, os novos donos falam que não pode, porque vai poluir e tal. E aí, eles vão, inclusive, enterrar o Severo, a contragosto dos donos. Um dos donos, no final, vai sofrer um revés aí, que também não dá para dar spoiler. E esse revés é muito louco. Preciso que vocês descubram quem foi. Quem foi? Porque o livro é todo muito sutil. Não é um livro escancarado, é um livro cheio de meandros, cheio de digressões. Só para poder fechar aqui, assim, agradecer o Marco pela possibilidade de vir aqui gravar e falar que o Marco que indicou para mim. Outro dia eu tava no colégio e o Marco olhou para mim e falou assim: Negão, você tem que ler um livro, você tem que ler um livro, você tem que ler o livro desse cara. É você, tua família, Negão. Esse livro é muito bom. E aí eu comprei o livro, tirei a foto e mandei para ele. Fiz uma média, né? Pô, tirei. Umas 2 semanas depois eu encontrei ele de novo no colégio e falei: já leu? Leu o livro? Falei: então, nós temos que marcar alguma coisa, brasileiro. Então, cara, eu não li não. Pô, você tem que ler, você tem que ler. Me deu uma dura, cara. Então, assim, muito bacana ter essa oportunidade. E a dura foi, ela foi compartilhada. Faz 3 semanas que ele tá me cobrando pra gente fazer essa gravação pra vocês. Então fica a dica pra vocês. Torto Arado. Torto Arado. Por que Torto Arado? Uma das meninas perde a língua e quando ela tenta falar arado, não sai. E aí ela se cala. Então a palavra arado saiu torta. Um torto arado. Perfeito, perfeito. É isso aí, galera. Seguinte, agora eu vou dar uma dura em você. Você tá assistindo esse vídeo? Por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa tem aquele negócio do sininho também, Tem a parada do sininho aí pra receber notificação. Cara, isso é muito importante, tá? É muito importante pra mim, é muito importante pra galera que tá aqui dando esse suporte. Então, valeu, obrigado. Marcão, bicho, parceria. Posso terminar falando aqui um trechinho que eu separei? Eu achei muito legal. O medo atravessou o tempo e fez parte da nossa história desde sempre. E a história do Negão é mais ou menos a história do livro, por isso que eu falei que ele tinha que ler. Era o medo de quem foi arrancado de seu chão, medo, no caso os negros, os escravos, medo de não resistir à travessia por mar e terra. Isso. Eu vi um vídeo outro dia, muito louco. Os caras saem, viajam 40 dias para chegar na América. E quando ele chega onde? Num lugar tão igual quanto a África. Parecia uma piada de mau gosto. Tiraram você da tua terra, passearam com você durante 45 dias, te torturaram no navio e te devolveram. Só que não era isso, porque você não sabia o que era. Você imagina viver isso. Medo dos castigos, dos trabalhos, do sol escaldante, dos espíritos daquela gente. Medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. Medo de que não gostassem de você, do que fazia. Que não gostassem do seu cheiro, do seu cabelo, da sua cor, que não gostassem de seus filhos, de suas cantigas e da nossa irmandade. Boa. Leiam! Valeu, galera. É isso aí. Valeu, Marcão. Obrigado. Um abraço, irmão. Tamo junto, galera. Tamo aí. Até a próxima. Tchau.